bom dia, boa tarde ou também boa noite. Eu sou o Everton Louvadeus e esse é o vídeo 8 da série Ecos e Reflexões. É, 8 semanas já consecutivas aí fazendo um vídeo por semana, tá? Tá sendo um processo muito edificante na minha vida, tá? Compartilhando essas informações com vocês. Desde já eu quero agradecer cada um que está fortalecendo aí. Deixa seu like, se inscreve no canal, porque isso aí ajuda muita gente, dá um suporte legal assim, ajuda eu deixar a casa mais bonita, né? Por causa de algumas determinações lá dadas pelo YouTube sobre o tanto de inscritos que eu tenho que ter para ter acesso a tal configuração. Então, deixa o seu like aí, compartilha e desde já meu muito obrigado. Então, antes eu gostaria de estar fazendo um resuminho básico, né? Essa série Ecos e Reflexões, ela nasceu agora de uma participação minha no último mês de outubro, durante o evento online Inktober, onde a gente tem lá uma série de 31 temas, onde existe um desafio de você fazer um desenho por dia. E esse ano foi um ano assim diferente para mim, já é o terceiro ano que eu estou participando, porque esse ano eu trabalhei somente com figuras humanas, né? Pessoas próximas a mim, professores, amigos, pessoas que fazem parte de alguma forma da minha vida. Como os temas são muito aleatórios, eu tenho, além desse desafio de fazer o desenho um por dia, eu gosto sempre de trabalhar com a palavra do tema, e tentar pescar alguma reflexão interessante, assim, sabe? Para que seja um processo não só de desafio de desenho, né? Mas seja um processo também de desafio mental, sabe? Refletir é sempre bom para as nossas vidas. E essa série, ela nasceu de uma necessidade que eu senti de estar trazendo alguns detalhes que eu não consegui passar somente no papel, beleza? E esse é o vídeo 8 e no dia 8 o tema foi dentes. E essa aqui foi a arte. Como eu falo nos outros vídeos, se você tá chegando agora, eu vou deixar aqui na descrição aqui embaixo o link para essa imagem no meu Instagram, para que você possa ter uma melhor visualização também. E as citações que eu fizer também, se existir algum material tal que eu possa indicar, eu deixo a descrição também. Tipo, se eu vou citar durante o vídeo algumas outras imagens minhas tal, e eu vou sempre deixar a descrição para que você tenha uma visualização melhor da imagem, beleza? Então vamos lá. O tema foi dentes e eu pintei a professora Isaura. Ela foi uma professora que entrou na minha vida no ano de 2018, onde eu estive cursando um curso técnico, né, de comunicação visual na ETEC José Rocha Mendes. É, Sobre a reflexão, né, cada, cada trabalho eu deixei um questionamentozinho que tinha a ver com a mensagem do trabalho. E nesse, o tema era dentes, e o questionamento que eu deixei você já sorriu hoje? É, porque logo que me veio assim a imagem dentes e tal, eu já tinha um desejo de estar homenageando alguns professores tal, da ETEC mesmo, né? Por causa do resultado que eu obtive ao fazer o curso, né? Então eu estava só esperando chegar o tema tal para encaixar o professor tal. No vídeo anterior já foi um dos professores, que o primeiro foi o Wagner, o professor de História da Arte, né? E agora vem a professora Isaura. Por que eu escolhi a professora Isaura para esse tema dentes e com essa mensagem Você Já Sorriu Hoje? Hum, a professora Isaura, ela, se você conhecer ela, ela vai te receber dessa maneira, sempre sorridente. Ela foi a primeira pessoa com quem eu tive contato lá na ETEC, né, no primeiro dia que eu fui.
E foi muito engraçado porque eu havia participado do processo seletivo tal, o vestibulinho, né? Só que a minha nota, ela não foi suficiente para me entrar na lista oficial, né? Tipo, eu acho que foram por 3 ou 4 pontos que eu não alcancei a meta, assim, que era necessário. Aí, tal, tô lá na estação da Vila Prudente, tal. Aí quando eu fui chegar na escada rolante, tem um painel gigantesco assim com uma arte moderna, tal, um negócio abstrato assim. Aí eu olhava assim, porque São Paulo, andar em São Paulo é muito inspirador para mim assim, por causa desse contato que a cidade de São Paulo, capital, tem com arte, né? Você vê arte nos muros, tal, tem nas comunicações das lojas, é muito diferente o contato que se tem de arte na capital, assim, de São Paulo, né? Aí eu olhei para aquela placa assim com maior tristeza, quem sabe daqui a 6 meses, por causa que era a próxima data de fazer o vestibulinho novamente, né? Quem sabe daqui a 6 meses e voltei aqui para Guarulhos. Aí eu tava no trampo, aí alguém me ligou no celular e eu tenho uma neura assim de ficar atendendo, de não gostar de atender número desconhecido. Aí eu vi assim, desconhecido, mano, deve ser algum telemarketing querendo me passar alguma coisa que eu não quero e não preciso. Mas vamos lá, aí atendi, era uma moça. Ah, eu gostaria de falar com o Everton e tal. Sou eu, né? Não, então é que hoje é o último dia para você estar fazendo a inscrição, a sua matrícula no curso de comunicação visual, na ETEC José Rocha Mendes. Aí na hora eu, não moça, eu não passei não, a minha nota não foi suficiente tal. Eu fui ver a matrícula tal, mas não, eu não estava nem na lista oficial dos alunos tal. Ela, não, é que acontece assim, é que às vezes tem alguns que desistem e tal, aí você foi encaixado, porque sua nota estava próxima, né? Foram poucos pontos que faltaram. Aí eu, nossa, aí reacendeu aquela luz assim, voltou. Aí cheguei lá na ETEC e foi a professora Isaura que me recebeu. Aí ela me recebeu com esse sorriso todo, só depois que eu entender que ela é a professora mais brava, porque ela é a coordenadora do curso também. Então recai sobre ela uma grande pressão, assim, né? De você estar lidando com os alunos, tal, estar lidando com os problemas, tal, prepara a aula, aí tem que olhar essas partes da coordenação do curso tal. Mais pra frente eu ia descobrir que ela era a professora mais brava do curso, mas ainda assim um amor de pessoa. Ganhei alguém para lembrar para a vida. Sou muito grato. Depois que eu concluí o curso, eu voltei lá para uma exposição, né? Que sempre tem exposições de ex-alunos. E ela me mandou uma mensagem no Instagram e eu fiquei, nossa, muito feliz. Porque eu nunca tinha feito nenhuma exposição, né? Mas foi algo muito legal. A professora Isaura, a disciplina dela era Isaura era formas compositivas de elementos plásticos. Na área do design gráfico é quando dentro do curso da ETEC, nessa disciplina a gente começou a aprender a coletar referências, começando de uma ideia tanto no desenho, de um primeiro esboço, ou também a partir de fotografias, onde a gente saía lá selecionando algumas fotografias dentro de um briefing já pré-estabelecido, que é já uma lista definida para o objetivo que você tem com aquele projeto. Então, e também a gente, dentro da disciplina dela, a gente iria fazer visitas a exposições, museus, tal, para que pudesse ter esse conteúdo é, prático, assim, no que diz respeito a observar referências, tirar fotos, tal, partir de uma experiência, né? E a primeira coisa que eu fiz numa aula com ela foi essa aqui, ó. Eu vou também deixar o link na descrição aqui, porque essa imagem está no meu Instagram. É,
quando a gente entrou na primeira aula, essa foi a primeira atividade que eu fiz dela, porque como eu entrei depois, né, os outros alunos já tinham feito, mas aí ela veio me passar. Cada um tinha que pegar a letra do seu nome, no caso a minha foi o W, e preencher o W com formas, com figuras aleatórias. Ela falou que não precisava existir uma lógica nessa composição, mas que era para a gente pegar o que nos chamasse a atenção, né, para participar desse exercício. E foi muito engraçado, porque foi como se foi como se a minha cabeça já tivesse uma ideia guardada nela, e quando eu fui atrás das imagens, aquela ideia se juntou no trabalho. Porque quando eu fui atrás das imagens tal, elas começaram a formar uma mensagem na minha cabeça assim, e é um dos motivos pelo qual eu sou muito grato por esse período que eu participei da ETEC. Porque eu posso dizer que o objetivo pelo qual eu entrei na ETEC, eu encontrei ele. Não era me tornar um designer gráfico. Meu objetivo era aprender a separar o artístico do profissional. Eu queria entender qual que era a diferença entre o artístico e o profissional. Porque quando eu ia fazer os trabalhos na rua, acontecia muito isso quando era remunerado, né? Porta de aço e tal. Acontecia muito isso de eu me esforçar ao máximo lá, de pegar luz e sombra tal, porque eu já tinha feito alguns cursos de desenho, então eu tinha uma noção de cores, círculo cromático e tal. Então eu buscava fazer uma composição bonita, artística, bela, sabe? Já tinha esse, esse lado criativo, assim, bem ativo em mim. Mais tarde, participando das exposições que a Isaura nos levou, né? Eu me deparei com uma exposição do Alphonse Mucha, e ele tem uma frase que ele diz que a missão do artista é fazer as pessoas amarem a beleza e a harmonia. E aquilo já estava dentro de mim, só que eu estava constatando, né? Eu não sabia dar um nome para aquele sentimento, mas eu já estava exercitando ele mesmo sem saber que era esse o objetivo, né? Que era esse o produto final. Então eu entrei na ETEC tentando encontrar essa diferença, porque eu tentava fazer um negócio muito artístico e acabava que desagradava o cliente. Aí eu passava depois, às vezes já teve alguns que foram apagados, né, tal, que o cara não gostou mesmo. Aí quando eu voltava de novo eu via lá o desenho, tipo, seguindo as regras que eu tinha aprendido nos cursos, né? O desenho estava torto, as cores não estavam combinando, tal. E eu ficava muito triste com aquilo e não entendia o porquê. Aí quando eu entrei na ETEC, foi que abriu a minha cabeça para separar essa questão do artístico e do profissional. O trabalho profissional, ele precisa passar uma mensagem. E a mensagem não é aquela que eu, como artista, quero passar. É a mensagem que precisa ser passada do ponto de vista do cliente. Ele está ali para vender um produto, vender um serviço, anunciar. Então precisa ser alguma coisa que chame a atenção do público. E eu não sabia fazer isso, eu só sabia expressar o meu gosto, o meu sentimento assim em relação àquela coisa. Eu via aquele determinado serviço que ele colocava diante de mim, e eu queria fazer aquilo ficar bonito, tal. E não era isso. É como se ele precisasse de uma placa de trânsito, digamos assim, que é algo simples, claro e objetivo. A pessoa às vezes nem precisa focar tantas vezes para entender o que significa a seta, a placa com um círculo vermelho, com um E preto e proibido estacionar. Você bate o olho, aqui é proibido estacionar. Ou se está sem o corte, aqui pode se estacionar. E eu precisava aprender a fazer isso, e eu aprendi isso na ETEC. Então, quando eu concluí, quando eu terminei de separar todas as imagens, aí começou a nascer isso no meu coração. Ó, quando começa, você não entende. Mas como os fios que formam uma trança, está tudo conectado. Existe um mecanismo. A chave
não é a força bruta, mas a semeadura. Opa, peraí, gente, falhou. Eu tinha ensaiado aqui. Vamos lá. Quando começa você não entende, mas como os fios que formam uma trança está tudo conectado. A chave não é a força bruta, a chave não é a força bruta, mas a semeadura que com o tempo vai chegar, cada peça ao seu lugar. Existirão tempos doces, mas a vida nunca vai ser só sombra e água fresca. E esse é o grito da minha mensagem. E quando eu olhei para isso, depois de pronto, eu falei, mano, é isso que eu sempre procurei fazer, sabe? É, organizar esse amontoado de coisas que eu faço e fazer ela ter um sentido. E fazer ela e conseguir, conseguir mostrar verbalmente o que significa aquilo. Porque eu tinha essa dificuldade de expressar o que significava aquilo. E e essas aulas que eu recebi na ITEC, não só com a professora Isaura, mas com a professora Alexandra, professor Wagner, professor JR. A Alexandra e o JR ainda vão aparecer aqui e tal. Tem a Rita também que vai aparecer. Eu tive aulas com a Miriam também, mas a Miriam não vai aparecer dessa vez. Talvez no próximo Inktober eu coloco ela, né? Mas, enfim, foi um apanhado que eu aprendi, assim. E isso foi trazendo uma alegria para mim, sabe? Um negócio gostoso, um negócio assim satisfatório. E foi trazendo novamente aquele sorriso para mim, sabe? Lembra que eu perguntei, você já sorriu hoje? Foram se abrindo uma, ai, abrindo-se assim no meu coração, tal, no meus sentimentos, tal, essa alegria. E nossa, gente, é muito louco falar dessas coisas assim, porque a gente ensaia tal, e quando chega na hora trava, falta a palavra tal, tipo. É, respira. Você já sorriu hoje? A felicidade da gente ver, tipo, um projeto caminhando tal. É por isso que é legal passar um tempo longo, assim, né? Pra você conseguir olhar para trás e ver todo aquele caminho pelo qual você passou, né? Também juntamente com essa mensagem, eu deixei um texto que, inclusive, geralmente nos outros vídeos eu falei. Não, vamos corrigir esse português aí. Nos vídeos anteriores, na ordem, quando eu começo a falar da pessoa, eu já falava o texto e hoje eu deixei ele para depois, eu não sei porque eu tava com isso na cabeça. Eu não falei o texto e tal. Mas vamos lá. Provérbios 4, versículo 23, que diz assim: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Aqui, esse Provérbios, capítulo 4, o título dele está lá, Exortação Paternal. A exortação é você corrigir encorajando. Esse, esse capítulo de Provérbios, o seu autor, Salomão, está corrigindo, encorajando o seu filho ou filhos. Não sei em que momento da vida ele escreveu, para saber quantos filhos ele tinha naquele momento. Mas ele está deixando palavras para o seu ou seus filhos. E ele começa assim, no versículo 1 até o 5, ele diz assim: ouvi, filhos, a instrução do Pai, e estais atentos para conhecerdes o entendimento, porque vos dou boa doutrina. Não deixeis o meu ensino, quando eu era filho em companhia de meu pai, tenro e único diante de minha mãe. Então ele me ensinava e me dizia: retenha o teu coração, retenha o teu coração as minhas palavras,
Guarda os meus mandamentos e vive. Adquire a sabedoria, adquire o entendimento, e não te esqueças das palavras da minha boca, nem delas te apartes. Você já sorriu hoje? Essa pergunta fala de um processo que é baseado nas nossas escolhas. Eu já ouvi o seguinte, é aquela frase: se a cabeça não vai bem, todo o corpo vai mal, né? Porque tudo começa na nossa cabeça, né? Como se fosse o quartel-general, né? Se aqui não vai bem, o resto do corpo não vai bem. Você já sorriu hoje? Pode ser respondido com o tipo de coisa que você vem se alimentando, com o tipo de coisa que você vem colocando dentro de si. Tem uma expressão que as pessoas usam que dizem que é como se a gente tivesse dois leões dentro da gente e aquele que a gente alimentar é o que vai se sobressair. Se a gente alimenta aquele que representa o bem, é o bem que vai sobressair na nossa vida. Se a gente alimenta aquele que é mal, que tende aos pensamentos negativos, tal, é aquele que vai sobressair. E nós somos resultado de nossas escolhas. Então, por que eu quis dizer isso? Porque é, essa felicidade pela qual eu passei estando na ETEC, ela partiu de uma escolha. Ela partiu de uma conversa que eu tive com uma irmã que havia feito o curso, inclusive na mesma ETEC, na Rocha Mendes, e ela conversou comigo sobre o curso e tal, e foi bem na semana que eu estava pesquisando sobre o curso, né? Aí foi quando eu confirmei, irmão, não, vou fazer. Mas e se eu não tivesse procurado fazer aquele curso, eu não teria sido aberto a esse caminho, a esse mundo de informações novas que vieram fazer parte da minha vida, tal, vieram me construir nesse tempo, e hoje tem conteúdo para fazer esses vídeos, para fazer essa série. Precisou-se esse caminhar. E o Salomão aqui, quando ele começa a dar essa instrução, ele se baseia na experiência própria dele. Tanto que ele cita que ele ouviu o pai dele, no caso, o rei Davi. Então, assim como quando ele vai dar a instrução para o seu filho, ele fala: ó filho, eu quero que você vá bem, porque eu ouvi o meu pai e hoje eu estou bem. Por isso eu quero que hoje você me escute, para que amanhã seja você a dar essa instrução para o seu filho e você tome como base que você me ouviu. E esse tipo de resultado, esse é o resultado que vai fazer a gente sorrir, ouvir, se atentar, prestar atenção na instrução dos nossos pais, ou seja, de quem foi o responsável enquanto você era menor, ou se ainda é menor e não tem a figura de um pai e mãe como a gente conhece e tal. Escute aquele que é responsável por você, aquele que tem te dado conselhos, que tem se dedicado a te trazer uma educação, porque a gente bem sabe que esse tipo de coisa a gente recebe em casa. Na rua, no mundão aí fora, você pode até aprender as coisas, mas que de real valor mesmo para a nossa vida é nas nossas casas. Aí ele continua dando algumas instruções, aí eu vou pular aqui para o versículo 13, vou ler até o 18, ele vai dizer assim, ó: retém a instrução e não alargues, guarda porque ela é a tua vida. Não entres na vereda dos perversos, nem sigas pelo caminho dos maus. Evita-o, não passes por ele, desvia-te dele e passa de largo, pois não dormem se não fizerem mal, e foge deles o sono se não fizerem tropeçar alguém. Porque comem o pão da impiedade e bebem o vinho das violências, mas a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito.
Então ele coloca esse contraste aí daquelas amizades, daquelas influências que estão buscando fazer o mal, e ele é, expressa o como elas não ficam satisfeitas até que façam o mal. E que tipo de resultado vai ter você se estiver andando nesse caminho? Certamente você não vai conseguir dar aquele sorriso que eu te perguntei se você já deu ele hoje. Porque não tem como a gente se sentir realmente feliz fazendo algo mal. Pode até ter aquelas pessoas sarcásticas, né, que conseguem rir da tragédia dos outros, mas a gente bem sabe que por dentro elas não estão sorrindo, né? É como se fosse uma máscara, né? Tipo, que retira, né, a humanidade das pessoas a ponto de rir de uma tragédia, né? Sorrir de algo que não tem motivo algum para te fazer sorrir. Aí ele coloca o contraste que a vereda ou o caminho dos justos é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então, quando você escolhe trilhar esse caminho de ouvir essa instrução do seu pai e tal, de tomar boas escolhas na sua vida, ele fala que a sua vida vai ser como o sol que a gente vê clareando lá pela manhã tal. Quando chega no meio-dia lá, ele tá apindo lá o mais forte, o momento mais forte dele é ao meio-dia. Então ele vai falar que a sua alegria ela vai se iluminando, aumentando até que fique sendo o ponto mais forte, assim. E E é isso que realmente vai trazer a resposta para aquela minha pergunta: você já sorriu hoje? Você vai estar sorrindo, você vai estar radiante, você vai estar verdadeiramente feliz. Ele continua aqui, ó, do 19 até o 27, ele vai dizer: ah, o caminho dos perversos é como a escuridão, nem sabem eles em que tropeçam. Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos inclina os ouvidos. Não as deixes apartar-se dos teus olhos. Guarda-os no mais íntimo do teu coração, porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Aí vem o versículo que eu usei lá na arte. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Desvia de ti a falsidade da boca, afasta de ti a perversidade dos lábios, os teus olhos olhem direito e as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Pondera a vereda dos teus pés e todos os teus caminhos sejam retos. Não declines nem para a direita nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Porque é isso que vai te fazer realmente dar um sorriso verdadeiro, de alegria, de felicidade, de calor. Vai te fazer ser algum referencial para outras pessoas. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu coração. E os resultados que a gente obtém por guardar o nosso coração são dispensa assim explicações, né? É só vivendo mesmo. Não adianta eu procurar as palavras aqui para colocar, porque por mais que eu que nem quando eu estava falando lá sobre quando eu consegui colocar a frase para fora tal, por causa daquela sequência de imagem e tal, e foi algo que assim, tipo, que eu não parei para pensar na hora que eu selecionei as imagens, mas tipo, era algo que estava lá dentro de mim guardado, e ele sabia, tipo, como que uma intuição de onde procurar tal coisa. E isso não veio do nada, isso não veio num primeiro momento de algo racional, né? Mas ele veio de um ponto como resultado desse caminho que eu já tinha trilhado, dessas escolhas que eu já havia feito. Eu optei pelo curso, eu senti a alegria de ver os pontos lá em São Paulo, e isso foi sendo externado, né? Porque a cada projeto era até
meio que um meme, assim, porque às vezes a professora colocava um projeto simples, assim, de colagem e tal, e eu ficava lá mó felizão, porque eu amo fazer isso, sabe? É um negócio, é uma, é algo que me traz uma alegria imensa, assim. Eu lembro que quando eu comecei a fazer grafite, o primeiro personagem que eu fiz foi esse aqui, ó. Tá até marcado aqui, ó. Aqui bem na pontinha aqui embaixo. Eu vou deixar também ele. Esse na verdade não tem ele, então eu vou postar, aí eu coloco o link aqui para vocês poderem ver também. Ele está datado de 9/10/2015, que foi logo quando eu comecei a fazer grafite mesmo, que eu comecei em janeiro de 2015. Então aqui foi logo quando eu comecei a procurar um personagem para que pudesse representar essa, esses pensamentos. E eu escolhi esse personagem aqui, que é esse meu boneco aqui, ó. Você já deve ter visto ele em algum lugar, sabe? Um manequim de poses. E por que eu quis usar o manequim de pose? Porque eu queria passar a mensagem para pessoas, mas eu não queria parecer que eu estava atacando alguém especificamente, né? E nunca foi meu objetivo atacar ninguém, sempre foi, como eu venho falando nos outros vídeos, aquilo que faz bem para mim, eu quero passar adiante. Por isso que eu sou o louva-a-Deus, porque eu procuro externar esse amor ao próximo, assim como Deus me instrui todo aquele que se intitula cristão, né? Que é amar o próximo como a si mesmo. Então, tudo isso que eu coloco para fora através da minha arte é primeiro uma receita que faz bem para mim. E se ela faz bem para mim, o mínimo que eu posso ter é o desejo de levar isso adiante. E eu comecei a usar o manequim de poses porque, como ele não tem uma face definida, né, não corria esse risco de parecer que eu estava atacando alguém, uma classe e tal. E tanto que eu fazia ele em cores diferentes, né? É, aqui tem uma outra. Foi um outro que eu fiz dele e tal. E eu comecei a levar ele pra rua, tal. Até que, com o tempo, foi se vindo na minha cabeça, assim, no meu coração, a pergunta do que, de quem ele podia representar, assim, mais concretamente, né? Aí veio a minha mente, assim, o nome ideia. Pega a palavra ideia e retira o último i. Aí só fica ideia. Fica que é um acrônimo, né? E no caso significa indivíduo desenvolvido para acrescentar, para acrescentar, para somar na vida de quem vê a mensagem por meio dele. Com o tempo eu fui fazendo algumas alterações na estética dele. Aqui, no caso aqui, na base do pescoço dele não dá para ver muito, mas tem uma lâmpada quebrada. Voltando de novo para esse pensamento acerca de como a gente alimenta a nossa mente, porque se a mente vai bem, todo o resto do corpo vai. Aí aqui eu tenho uma lâmpada quebrada por ser uma ideia quebrada, sabe? Uma ideia que não aguenta, ou fraca. Aqui também, ó. No caso aqui, eu coloquei uma vela, que também é essa ideia de ser algo fraco, alguma chama pequena, tal. É, em outras representações que tem lá no Instagram, assim, também eu vou colocar aqui no link. Esse eu acho que é o vídeo que vai ficar com mais links. Às vezes eu coloco ele também com uma máscara só branca, sem a cabeça. Seria só a lâmpada flutuando e essa máscara. No sentido assim também de não de uma falsidade, né? Mas de alguém por trás da mensagem, mas sem querer apontar para ninguém. Porque o importante não é saber
quem é o ideia, mas a mensagem que está por trás dele, que é essa de acrescentar a vida daquele que toma conhecimento do ideia. E esse crescimento vem fazendo frutos e mais frutos. E hoje eu olho para os meus personagens hoje e eu olho, volto para trás e consigo ver aquela escadinha, sabe, da evolução deles. E é um negócio, é algo muito gratificante. Aí aquela pergunta, você já sorriu hoje? Sim, eu sorrio todos os dias, porque no momento em que eu abro os meus olhos pela manhã, eu descubro que eu tenho graça para mais um dia. Eu tenho graça da parte de Deus para tentar fazer o meu melhor em mais um dia, ser melhor do que eu fui ontem, acrescentar na vida de alguém de alguma forma. Se eu tenho uma dificuldade tal de chegar de uma forma mais direta assim com as pessoas, né? Através da mensagem da minha arte eu consigo ir mais longe, né? Tal. Esses dias a mina me seguiu lá da Grécia, mano, no Instagram. Eu olhei assim, caramba, mano, a mina da Grécia seguiu no Instagram, mano. Olha, tipo, com a facilidade que a gente tem da internet, foi lá embaixo, ó. Foi lá do outro lado do mundo, tal. Aí aqui eu queria deixar pra gente encerrar a Insight, que é uma personagem minha, que ela vai encerrar assim, eu acho que com chave de ouro essa questão do você já sorriu hoje, já deu um sorriso hoje. Porque insight significa avaliar de forma objetiva o seu próprio comportamento. Eu não estou aqui, como eu disse, para te julgar, para te menosprezar, dizer isso ou aquilo acerca de você. Só estou, como eu disse, tentando passar uma receita. Se avalie. O texto disse que de tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Eu tenho procurado guardar o meu coração ouvindo, tendo contato, sendo ministrado pelos conselhos de Deus. E eu convido a você a ouvir, a tomar conhecimento dos conselhos de Deus. No meu caso, eu vejo através da Bíblia, através da natureza, porque a Bíblia diz que a natureza declara a glória de Deus, ela anuncia os feitos das mãos dele. E todas as vezes que eu olho para Insight, porque esse trabalho que eu vou mostrar aqui, ele está aqui em casa, então todo dia eu acordo, eu vejo ele, porque está no caminho para a cozinha, tal, na parede. E é isso. Todo dia eu passo por essa reflexão, né? Avalie de forma objetiva o seu comportamento, para você saber para onde você está indo. Aqui eu tenho uma imagem da Insight, e essa sim está no Instagram. Essa imagem é do ano de 2017, que foi a minha primeira participação no evento. Opa, vamos ver se vai aparecer. Cores e Valores. É um evento de grafite que acontece lá no Rio de Janeiro, em São Gonçalo. E essa foi a primeira vez que eu pintei a Insight. E esse evento, Cores e Valores, né, ele acontece todo ano lá na cidade de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, né? Esse ano a gente não teve por conta dessa questão da pandemia, né? E essa parte das viagens também foi uma recompensa assim muito grande que eu tive, porque isso faz a gente conhecer novos lugares, né? Conhecer novas pessoas, tal, e as experiências vão fortificando, né? Então, aqui, ó, tem ela. Foi Foi a primeira vez que eu participei, né? Em 2017. E agora eu tenho aqui, ó, o trabalho que eu falei que é o mais recente que eu vejo dela. Não. A ITEC trouxe pra mim esse respaldo, né? Da luz, da sombra. Aqui eu só tô com ele com essa primeira parte, né? Mas lá no Instagram ele tem completo, né? Que aqui eu não ia conseguir mostrar na
na forma como ele é mesmo, né? Que ele é composto por 3 telas, né? Mas eu tenho uma imagem aqui que mostra como é que ela é com o corpo todo. Caso é assim, ó. É essa roupa branca, né? E ela tem esse esticado, os braços esticados. Não como uma deformidade, né? Mas isso é algo que é resultado dessa roupa dela. É, esse braço esticado é em relação a isso, dessa autoavaliação que a gente faz de nós mesmos. Porque tem uma frase do C.S. Lewis que diz assim: cada vez que você faz uma opção, está transformando sua essência em alguma coisa um pouco diferente do que era antes. Então, essa, essa capacidade que ela tem de esticar o braço é a minha forma de representar que todas as vezes que nós avaliamos de forma objetiva o nosso comportamento, o nosso alcance aumenta, a gente consegue ir mais longe, a nossa mão vai chegar em lugares mais longe, e vai ser esse o sucesso da vida, se a gente guardar acima de tudo o nosso coração, porque dele depende a nossa vida. Voltando lá, se a sua cabeça não estiver bem, e como a sua cabeça, se a sua cabeça não estiver bem, todo o corpo não vai estar. E Jesus diz nos evangelhos que o que contamina o homem não é o que entra, mas o que sai. O que sai procede primeiro do coração. Nasce no coração, toma-se, forma-se intelectual na cabeça e vai refletir no corpo. Então, é essa a mensagem. Você já sorriu hoje? Qual é a sua resposta?